Epístola que Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, capítulo de número 6. Nós iremos ler a partir do verso número 10. Efésios, capítulo 6, verso de número 10. Vamos ler todos juntos. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra as pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir do dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Amém. Meus amados irmãos, a epístola que Paulo escreveu aos crentes de Éfeso é uma epístola chamada encíclica. É uma carta que foi escrita não somente especificamente para uma igreja. Ela é considerada um dos maiores tratados teológicos do Novo Testamento, principalmente eclesiológico. Nela, Paulo trata coisas como a eclesiologia da igreja, ou seja, a estrutura da igreja. Ele fala sobre os pastores, ele fala sobre os mestres, sobre os apóstolos, sobre aqueles que estão de alguma forma junto do povo, trabalhando para que o povo seja edificado. É chamado por epístola das mais modernas por isso, porque Paulo está de fato doutrinando a igreja, está orientando a igreja, e não especificamente uma igreja, mas ela se torna uma epístola que circunda em todas as igrejas da Ásia Menor e ali da Europa. E aí Paulo escreve essa carta em um momento muito interessante da sua vida. Paulo escreve essa carta, ele está não por resorts, curtindo os melhores dias, ele não está numa sauna tranquilo, ele não está num apartamento de frente para o mar, curtindo a vida, ele não está levando a vida como muitas das vezes nós queremos estar. Mas o apóstolo Paulo está levando a vida como Cristo desejou que ele estivesse. E Paulo está nesse momento na prisão, preso por amor a Jesus. Paulo escreve a carta preso. E esse detalhe é de fato interessante para nós entendermos esse capítulo 6. Paulo está tão acostumado com a figura do soldado, ele está acorrentado, próximo a um soldado, e sempre que Paulo levanta, ele olha, e quem está de frente dele? Um soldado. Um soldado daquele estilo antigo, com toda aquela armadura e toda aquela pompa do poderio militar. E eu creio, meus amados irmãos, que quando Paulo levanta, ele olha, aquele homem, Deus o inspira para que ele pudesse escrever esse texto bíblico, e esse soldado serve de iluminação, serve de inspiração para que Paulo escrevesse o que ele escreve. Ele fala sobre nós andarmos a semelhança de um soldado que está sempre pronto para o bom combate, nós andarmos
diabo hoje se traveste nos nossos dias. Ele se traveste das formas, às vezes, mais miraculosas, de modo que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que ele pode até se fazer de anjo de luz para nos enganar. O diabo não vem com chifres e com garfinho, mas ele vem todos os dias sutilmente tentar travar contra a gente, para que a gente possa de alguma forma cair e assim se afastar de Deus. E aí, Paulo descreve esses dias como um dia mau. Nós vivemos em dias maus, irmãos. Nós vivemos um dia onde a sociedade de fato quer perverter os valores do reino de Deus. A gente liga a televisão e a gente vê a todo tempo um bombardeio de coisas que querem de fato fazer com que nós entendamos uma coisa que para Deus é abominação, mas que para eles que querem que seja normal. Eu estava um dia com meu pai, nós fomos ao shopping, e aí nós estávamos tomando café, eu e meu coroa, e quando estávamos sentados batendo papo, nós olhamos para o lado, tinha um casal de adolescentes. Na verdade não era um casal, era um casal, né? Tinha lá 2 meninos, por volta dos seus 15, 14 anos. E era uma coisa extremamente assim, forçada, porque eles estavam ali como se fossem normais, namorados, como se fosse um casal, como qualquer outro normal. E com todo respeito, isso não é ser homofóbico, isso não é normal. Quer empurrar a nossa goela abaixo, uma coisa que de fato Deus já condenou. Nós não temos nada contra aqueles meninos, aliás, coitados, eles são pobres meninos que são vítimas de uma sociedade que querem perverter os valores do reino de Deus. Como eu disse anteriormente, a nossa luta não é contra a carne nem sangue. O nosso dever é olhar para esses queridos meninos e pedir ao Senhor que os liberte desse momento ruim de trevas que eles estejam vivendo. E aí, para esses dias maus, esses dias que nós estamos vivendo, Paulo diz que nós devemos estar com a armadura de Deus, prontos para guerrear. A primeira coisa que Paulo cita da parte dessa armadura é o cinturão da verdade. Quando nós pegamos e estudamos lá, o guerreiro daquela época, o soldado daquela época, o cinturão era utilizado para segurar a espada, para dar ao soldado mobilidade na hora dele estar em batalha, dar ao soldado liberdade de guerrear, de poder de fato trocar, se assim for necessário, como dizem os nossos meninos hoje. E aí, irmãos, o crente sempre deve de fato entender que ele tem essa liberdade. Mas Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que essa liberdade não deve ser usada para ser libertina, ela não deve ser usada para dar lugar à carne, dar lugar à libertinagem. Ou seja, porque eu sou livre em Jesus, eu posso fazer o que eu quero. Isso não tem engano. Não se enganem quanto a isso. Eu já falei para os irmãos, de fato repito hoje nessa noite, a Bíblia diz lá, o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 18, se teu irmão pecar contra ti, vai no oculto, repreende o teu irmão. Se o teu irmão te ouvir, você ganhou o teu irmão. Jesus disse algo interessante. Jesus disse que nós devemos ir ao nosso irmão e de fato falar o que ele fez de errado. Paulo vai escrever em várias cartas dizendo que nós devemos exortar em amor uns aos outros. Sabe o que quer dizer isso? Eu e você, todos nós que fazemos parte do corpo dessa igreja, temos que prestar contas de nossas vidas uns aos outros. Se algum dentre nós se utilizar da liberdade que há em Cristo Jesus para dar lugar à libertinagem da carne, querido, com todo respeito, qualquer pessoa que Deus tem autoridade em Jesus para, em amor, exortar você sobre o que fala, você voltar ao que a palavra de Deus diz. E os nossos dias estão muito maus, irmãos, muito maus. A igreja está pensando que está vivendo um parque de diversões. A igreja está pensando que está em meio a férias o tempo todo. A igreja está
guerra. Eu já falei para vocês, repito, o diabo não respeita cabelo branco, o diabo não respeita criança, o diabo não tira férias, e o diabo, ainda se possível for, ele faz hora extra. E aí, irmãos, nós precisamos entender isso, ter discernimento espiritual, para que nós não deixemos que o diabo possa ter brecha em nossas vidas para fazer o que ele deseja de nós. Nós lemos de manhã a epístola de Pedro, no mesmo texto que nós lemos, Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E aí, o entendimento do texto original é que o diabo está como que fora de uma casa e nós dentro de uma casa guardada, e ele fica buscando tijolos que vão sendo tirados para que tenha lugar para que ele possa entrar dentro da casa e, como um leão, tentar tragar as nossas vidas. Eu e você, todos os dias, somos chamados por Deus a sermos livres em Cristo, mas livres em santidade, vivendo uma vida de piedade diante do Senhor. Paulo continua e ele diz que a couraça da justiça também deve ser, de fato, um artefato que nós devemos usar para essa guerra. A couraça da justiça implica em nós vivermos uma vida justa, de modo que a ideia que Paulo transmite é que quando alguém falar alguma coisa de nós que não procede, essa pessoa tenha vergonha até de ter falado isso, porque a nossa vida vai dizer totalmente uma coisa contrária. Charles Spurgeon, um pregador batista, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, se possível for, nós preguemos usando a palavra. Se possível for, pregue usando a palavra. O que Spurgeon está dizendo é que a nossa vida, ela possui autoridade para que nós possamos falar. E de fato, irmãos, quando formos caluniados, nós não devemos nos preocupar em relação a isso. Porque se nós tivermos uma vida justa, íntegra diante de Deus, sabemos quem somos. A pessoa que inventou a calúnia, ela ainda vai vir até você te pedir perdão. Ela ainda vai vir até você e ainda vai falar: olha, Deus me constrangeu, se ela for crente, que vai fazer com que você entenda que quem de fato está no controle da sua vida é o Senhor. Crente não deve de modo nenhum entrar nessas ciladas do diabo. Calúnia e difamação é coisa de quem, irmãos? Satanás. E aí, eu quero logo falar para você o seguinte: quando uma pessoa chegar para você e começar assim, olha só, pastor, ou fulano, eu quero falar uma coisa para você, mas ó, você não pode falar para a pessoa que foi o que eu falei, você fala assim, olha só, você para de falar agora, ou você me dá permissão de chamar a pessoa de quem você está falando e ligar assim, para eu falar que você está falando isso. Posso fazer isso? Se não, pare de falar agora e pode ir em nome de Jesus. Porque sabe o que é isso? Fofoca. Isso é maledicência. Isso é calúnia. Isso é coisa do diabo. E nós devemos fugir disso, irmãos. Nós devemos andar na luz, para que quando as pessoas falarem algo de nós, elas mesmas venham se sentirem envergonhadas. É isso que Paulo está dizendo. A justiça de uma vida cristã procede exatamente assim. O diabo não chegou diante de Deus para acusar Jó. O que Deus fala para o diabo é o quê? Você está falando do meu servo Jó, homem íntegro, honesto, temente a mim. Você está falando dele? Esse cara não tem o que você falar, não. Porque Deus conhece nossas vidas. Se nós, irmãos, temos uma vida justa, não há nada que possa denegrir a nossa imagem. Paulo continua e ele fala que nós devemos calçar as sandálias da paz, da salvação. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso que aonde nós passarmos, aonde nós estivermos, nós devemos estar aptos para falar da razão da nossa fé, como diz lá em 1 Pedro. Pedro diz que nós devemos estar prontos sempre para responder sobre a razão da nossa fé. O que Paulo está dizendo é que vocês devem sempre compartilhar
compartilhar do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Compartilhar de Jesus é melhor para a gente do que até para outra pessoa que está recebendo. Sabia disso? Sabia ou não disso? Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Isso é uma oportunidade que os anjos pediram de Pedro e não tiveram. Os anjos queriam a oportunidade de serem alados do Evangelho e Deus deu a mim e a você essa oportunidade. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. As pessoas precisam, de fato, entender que Jesus é Senhor. E aí, não é entregar um papelzinho e falar assim, ó, Jesus te salva por liberto em nome de Jesus. Jesus te salva por liberto em nome de Jesus. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus. Não. É falar de Jesus. É dar atenção à pessoa. É orar por aquela pessoa. É ganhar aquela pessoa demonstrando Cristo na sua vida e apresentando plano de salvação a ela. É muita covardia, irmãos, pois a gente querer que uma pessoa se converta em 5 minutos de conversa. É muita covardia isso. Nós primeiro devemos ganhar o direito de ser ouvidos. Por isso que nós ainda não alcançamos o mundo. Porque a gente pensa que por muito falar, nós vamos convencer as pessoas. A gente precisa entender, irmãos, muito vale mais a nossa vida do que nossa fala. Nós primeiro devemos ganhar a pessoa em amor, demonstrar de fato que Jesus está interessado não só na alma dela, mas na família dela, na vida dela. Jesus quer transformar totalmente a sua vida. Por isso eu lancei esse desafio a vocês, porque desejo do coração de Deus é que eu e você sejamos arautos do Evangelho. Paulo continua, e ele fala sobre o escudo. Esse escudo que Paulo fala não é um escudo pequeno, mas é aquele escudo, não sei se vocês já viram, aquele escudo 300, que aqueles camaradas, quando eles se juntam todos, eles ficam simplesmente inacessíveis. O inimigo não consegue chegar contra eles, porque quando eles se juntam todos, parece que aquela falange, aquele escudo, protege totalmente, de modo que um soldado consegue ser ferido. Paulo está falando desse escudo, que ele é tão grande, que quando ele é formado, nenhuma coisa consegue transpor ele. Paulo está falando que eu e você devemos utilizar esse escudo para nos guardar de Satanás. E esse escudo, Paulo fala que é a fé. A fé é o escudo que de fato nos livrará da cilada de Satanás. A fé fará com que nós possamos transpor e aí passar todo tipo de qualquer situação de tentação. Hoje, alguma pessoa me procurou de manhã e ela me interrogou sobre o dízimo, por exemplo. Ela falou, pastor, meu marido não tem fé quanto ao dízimo, ele tem medo. E aí, irmão, isso é uma questão de fé. O dízimo é uma questão de fé, de fidelidade. É igual a crer em Jesus ou não. Você crê ou você? Mas para você crer, primeiro você precisa o quê? Experimentar. Se você não experimentar, você nunca vai dizer se é bom ou se é. Por isso que o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. É uma questão de fé, é uma questão de fidelidade. Ah, pastor, mas aquela menininha, ela mexe comigo, pastor. Ela mexe com o meu coraçãozinho. Eu me sinto tentado por ela. Eu quero ir um pouco mais além. E aí, é uma questão de fé. Em você entender que Deus quer que você se guarde para a pessoa certa, para a hora certa, no momento certo, para que Deus possa botar a mão dele e abençoar. Paulo diz que as tentações virão e que nós poderemos resistir a elas usando o escudo da fé. Agora, depende de mim, depende de você usar ou não esse escudo. Paulo continua e ele fala sobre a salvação. Ele fala que o Evangelho da salvação, lembrando dos pecados que foram perdoados, lembrando também de que um dia nós seremos salvos da ira de Deus que dobra, quando Cristo voltar e arrebatar a sua igreja. As quartas-feiras eu tenho falado sobre isso, sobre
Deus, todos nós, estaremos diante de Deus prestando contas de uma decisão que tomamos agora. É engraçado que o texto bíblico nunca diz que nós seremos condenados no futuro. O texto bíblico sempre diz que nós somos condenados aqui. João capítulo 3, verso 18. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho está eterno presente, eterno futuro. O reino de Deus começa agora. Ele já começou, ele já está entre nós. Não foi consumado, ele já está entre nós. E aí, de fato, irmãos, a decisão da salvação começa hoje. E é isso que Paulo fala, que isso faz toda a diferença na vida daquele que crê. A consciência de que seus pecados foram perdoados e ainda ser perdoado. E entender que passaremos toda a eternidade com o Senhor. Nos dá força para continuarmos lutando as guerras desse mundo, esperando aquele grande dia que iremos nos encontrar com o Senhor. Paulo continua e ele termina falando sobre a oração. Ele pede oração e ele fala uma coisa muito interessante. Primeiro ele fala, nós devemos orar sem cessar, no espírito, o tempo todo. A oração, de fato, dá robustez ao crente, para que o crente possa encarar as empreitadas do dia. E Paulo fala que nós devemos estar manejando a palavra, que é a espada. A oração e a palavra jungida são as armas do crente, não só para se defender de Satanás, mas também para atacar. Porque a ordem de Jesus é: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nós não estamos acuados no cantinho com medo, mas nós estamos marchando armados para uma batalha. E essa batalha não é contra homem nenhum, mas é contra o diabo e os seus anjos. E nós devemos entender isso. Paulo termina falando uma coisa muito interessante. Ele está preso, eu falei isso, mas ele termina dizendo o seguinte: olha, não, ele não termina falando assim, por exemplo, ora, orem por mim para que eu possa ser liberto. Ora, orem por mim aí para ver se Deus me dá um escape. Ora, orem por mim para ver se, o diabo pega mais leve para a minha vida. Ora por mim porque o negócio está ruim. Paulo termina dizendo o seguinte: orem por mim para que Deus me dê ousadia, para que eu fale com mais intrepidez, para que me seja dada a palavra certa para abençoar. Que coisa tremenda isso, irmãos. O homem está preso, o homem está falando com uma igreja que está livre, ele está passando por todo tipo de dificuldades, todo tipo de privação, mas ele está escrevendo para pessoas que estão livres, talvez vivendo uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente fora dos propósitos de Deus. E esse cara que está preso, na verdade, está mais livre do que aquele que está solto. Entenderam? Existem correntes que libertam e existem liberdades que aprisionam. Tem muitas pessoas que estão soltas, aparentemente soltas, mas estão aprisionadas de Satanás. Paulo estava preso, mas ele estava livre em Cristo e sabia que a sua pátria celestial estava com. O desejo do coração de Deus é que nós nos armemos com essa armadura para irmos à batalha, sabendo que grandes coisas Ele tem para fazer na vida de cada um de nós. Mas para isso nós precisamos deixar. Que você abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Eu tenho primeiro uma pergunta a fazer a você. Talvez você tenha entrado nesse lugar e você ainda não tenha entregue seu coração a Jesus. Pastor, o senhor falou sobre muitas coisas, mas eu ainda tenho a minha vida entregue a Jesus. Eu quero explicar a você isso, exatamente isso, nesse momento, que Deus esteja orando. A Bíblia diz
pecamos e fomos destituídos da presença de Deus. Por termos pecado, nós estamos distantes de Deus. Mas a Bíblia diz que há um meio de nós restabelecermos essa conexão com Deus, estabelecemos esse contato, essa aliança com Deus, é através de Jesus Cristo. A Bíblia também nos diz que Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e nele encontrássemos salvação para a nossa vida. O primeiro plano que Deus tem para você é o plano de salvar a sua alma. Salvar de quê, pastor? Salvar de um dia da morte eterna. A Bíblia diz que um dia todos nós estaremos diante de Deus, seja através da morte, ou seja, através da vida de Jesus que nos é prometido. E você precisa tomar uma posição hoje. A sua decisão hoje implicará na sua eternidade. A sua decisão hoje interferirá no restante de sua vida, no restante dos seus dias aqui na terra. E essa decisão que você tem que tomar hoje é de abrir o seu coração para Jesus e pedir que Jesus salve sua vida. Se você gostaria de tomar essa posição, onde você está? Eu gostaria que você levantasse uma de seus braços. Eu quero orar por você. Alguém de nós gostaria de tomar essa posição hoje, essa decisão de abrir o seu coração para Jesus? Alguém de nós? Levante uma de suas mãos onde você estiver, não tenha vergonha. O diabo, ele quer exatamente isso, confundir você, fazer com que você tenha vergonha de tomar uma postura, de tomar uma posição. Mas o Senhor está entre nós, Ele está esperando você de braços abertos. Alguém de nós que gostaria de abrir o seu coração para Jesus, pedir a Jesus que reine em sua vida, levante uma de suas mãos aonde você estiver, eu gostaria de orar por você. Alguém de nós? O segundo convite que eu gostaria de fazer é direcionado para você, que é servo do Senhor, serva do Senhor, que tem andado displicente, tem andado esquecendo de que você está em uma guerra. O diabo está ao nosso derredor e pessoas estão indo para o inferno, e que o reino de Deus depende de mim, de você, para o seu avanço. Se você entendeu o que Deus falou no seu coração, e você gostaria de ter uma nova postura diante do Senhor, a contar dessa noite, onde você estiver, levante uma de suas mãos. Eu gostaria de orar por você. Alguém de nós que gostaria de tomar uma mudança de postura perante o Senhor? Deus abençoe. Mas alguém de nós? Alguém de nós que gostaria de mudar de postura em relação à sua vida? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela sempre nos desafia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos desafia a andarmos nesse mundo, não com a mente, ó Deus, limitada por esse tempo presente, mas como diz Paulo apóstolo, nós que temos a mente de Cristo. Nós entendemos, Senhor Deus, os valores que norteiam nossas vidas. Ó Deus, os valores que devem guiar as nossas famílias devem ser os valores, ó Deus, da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Deus, nos instrui, nos educa, nos orienta pedagogicamente. Ó Deus, nós estamos em uma guerra. Ajuda-nos, ó Deus, a lutar essa guerra, não com as armas, ó Deus, erradas, não, ó Deus, procurando inimigos, não olhando para o lado, mas, ó Deus, a entender que a nossa guerra é contra Satanás e os seus anjos. Ajuda-nos, ó Deus, a revestir-nos de poder e autoridade do Teu Santo Espírito, para, ó Deus, cheios do Teu Espírito, sermos arautos, ó Deus, da Tua Santa
atua na vida delas. Fica conosco, é o que nós rogamos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, um abraço.